Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Novos Fatos Curiosos. Neste vídeo veremos as 5 coisas mais aterrorizantes que aconteceram na história da humanidade. Ao longo dos séculos, a humanidade enfrentou eventos terríveis e traumatizantes que deixaram uma marca indelével em nossa história. Neste vídeo, exploraremos 5 desses eventos que abalaram o mundo e deixaram uma cicatriz duradoura na psique humana. Prepare-se para uma jornada assustadora e emocionante enquanto mergulhamos no passado sombrio da humanidade. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora vamos ver as 5 coisas mais aterrorizantes que já aconteceram na humanidade. Em primeiro lugar vemos a peste negra. Em meados do século XIV, a peste negra varreu a Europa e a Ásia, matando entre 75 e 200 milhões de pessoas. A doença era altamente contagiosa e se espalhava rapidamente, levando à morte em poucos dias. As pessoas não tinham ideia do que causava a doença, o que aumentou o medo e o terror em todo o mundo. A peste negra, também conhecida como peste bubônica, foi uma das doenças mais mortais da história da humanidade. Ela surgiu no século XIV na Ásia Central e se espalhou rapidamente através das rotas comerciais, atingindo a Europa no final da década de 1340. A doença era causada pela bactéria Yersinia pestis, que era transmitida aos seres humanos através das pulgas que infestavam os ratos. Os sintomas da peste negra incluíam febre alta, dor de cabeça intensa, fadiga, calafrios e dores musculares. A doença também causava inchaço doloroso dos gânglios linfáticos, chamados de bubões, que podiam crescer até o tamanho de uma maçã. Além disso, a peste negra também causava manchas pretas na pele, o que deu origem ao nome peste negra. A doença se espalhou rapidamente por toda a Europa, matando cerca de 1/3 da população total, entre 75 e 200 milhões de pessoas. As pessoas estavam tão aterrorizadas pela doença que evitavam contato com outras pessoas e se isolavam em suas casas. Alguns acreditavam que a doença era uma punição de Deus pelos pecados da humanidade e recorriam à autoflagelação como forma de penitência. A peste negra teve um impacto profundo na história da Europa e do mundo. A perda de 1/3 da população mudou a economia, a política e a cultura da época. Além disso, a doença deixou uma marca duradoura na psique humana, deixando muitas pessoas com medo de doenças e pestilências por séculos depois. Hoje a peste negra é uma doença rara, mas ainda existe em algumas partes do mundo. E no segundo lugar veremos sobre a bomba atômica. Em agosto de 1945, a bomba atômica foi lançada sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, matando mais de 200 mil pessoas instantaneamente. Este evento marca o início da era nuclear e a capacidade do homem de destruir a si mesmo e ao planeta em que vivemos. A bomba atômica é uma das armas mais destrutivas já inventadas pelo homem. Foi desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos em um projeto conhecido como Manhattan, com o objetivo de vencer a guerra contra a Alemanha e o Japão. A bomba atômica funciona a partir da fissão nuclear, que é a divisão do núcleo de um átomo em 2 pedaços menores, liberando uma quantidade imensa de energia. Para fazer uma bomba atômica, é necessário obter urânio enriquecido ou plutônio, que são materiais radioativos altamente perigosos e difíceis de se obter. A bomba consiste em um dispositivo que comprime o material radioativo para que ocorra a fissão em cadeia, liberando uma quantidade gigantesca de energia em forma de calor, luz e ondas de choque. A primeira bomba atômica foi testada em 16 de julho de 1945, no Novo México, nos Estados Unidos. Ela foi batizada de Trinity e liberou uma energia equivalente a 20 mil toneladas de TNT. 3 semanas depois, em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram a primeira bomba atômica em uma cidade japonesa chamada Hiroshima, matando cerca de 140 mil pessoas instantaneamente. 3 dias depois, uma segunda bomba foi lançada em Nagasaki, matando mais 70 mil pessoas. O uso da bomba atômica gerou um enorme impacto na história mundial. Além das vidas perdidas no ataque, muitas outras pessoas sofreram com as consequências da radiação e da exposição à explosão. O evento mudou a percepção da humanidade sobre o poder da ciência e das armas, levando à criação de acordos internacionais para regular o uso de armas nucleares. Hoje, a bomba atômica ainda é uma arma existente e em posse de algumas nações. Ela continua sendo uma ameaça à humanidade e um símbolo do poder destrutivo que a ciência pode alcançar quando utilizada de forma irresponsável. E agora no terceiro vamos ver um dos piores eventos da humanidade, o Holocausto.
Esse foi um dos eventos mais trágicos e aterrorizantes da história da humanidade. Ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando o governo nazista liderado por Adolf Hitler, na Alemanha, implementou um plano sistemático para exterminar milhões de judeus e outros grupos minoritários, como homossexuais, ciganos, deficientes mentais e físicos, entre outros. O Holocausto teve início em 1933, quando o Partido Nazista chegou ao poder na Alemanha. A partir daí, os judeus foram perseguidos, marginalizados e privados de seus direitos, propriedades e negócios. Em 1941, a Alemanha nazista invadiu a União Soviética e iniciou o genocídio em massa de judeus e outros grupos minoritários. Os nazistas usaram campos de concentração e extermínio para implementar sua política de extermínio em massa. Os campos de concentração eram locais onde os prisioneiros eram forçados a trabalhar em condições desumanas, muitas vezes até a morte. Já os campos de extermínio, como Auschwitz, eram locais onde os nazistas assassinavam os prisioneiros em câmaras de gás e crematórios. Estima-se que mais de 6 milhões de judeus foram mortos durante o Holocausto, além de outros milhões de pessoas de outras minorias. O Holocausto deixou uma marca indelével na história da humanidade, provocando traumas e cicatrizes profundas naqueles que sobreviveram e nas gerações seguintes. Hoje, o Holocausto é lembrado como um símbolo do mal e da intolerância, e é visto como um lembrete de que nunca podemos permitir que um evento tão terrível aconteça novamente. A memória do Holocausto é honrada em todo o mundo com monumentos, museus e eventos para garantir que nunca esqueçamos as lições dolorosas que aprendemos com essa tragédia. No nosso quarto lugar vamos ver a Inquisição. A Inquisição foi uma série de tribunais eclesiásticos estabelecidos pela Igreja Católica Romana durante a Idade Média e a Era Moderna para perseguir e punir aqueles considerados hereges ou dissidentes religiosos. A Inquisição foi estabelecida em 1184 pelo Papa Lúcio III e continuou a existir até o final do século XVIII. Seu principal objetivo era erradicar as crenças religiosas que eram consideradas desviantes ou ameaçadoras à doutrina católica, incluindo o protestantismo e o judaísmo. Durante a Inquisição, os suspeitos eram submetidos a julgamentos e interrogatórios brutais, muitas vezes sob tortura, para que confessassem seus crimes. Aqueles que se recusavam a renunciar às suas crenças eram frequentemente executados ou excomungados da Igreja. A Inquisição teve um impacto profundo na sociedade medieval e moderna, pois muitas vezes levou à perseguição e morte de pessoas inocentes. Os julgamentos eram frequentemente baseados em acusações falsas ou testemunhos fabricados, e as pessoas eram frequentemente denunciadas por motivos pessoais, como inveja ou vingança. Embora a Inquisição seja frequentemente associada à Igreja Católica Romana, ela também foi adotada por outras religiões e países, como o Império Espanhol e Portugal, que usaram a Inquisição para perseguir os judeus e os muçulmanos que se converteram ao cristianismo. E por último, mas não menos importante, as guerras. A história da humanidade é marcada por guerras, que resultaram na morte de milhões de pessoas e na destruição de sociedades inteiras. Guerras como a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã e a Guerra Civil Espanhola são apenas alguns exemplos de como a guerra pode ser devastadora e aterrorizante. As guerras são conflitos armados entre nações, povos ou grupos com objetivos políticos, médicos, religiosos, territoriais ou ideológicos. Desde o início da história humana, as guerras têm sido uma parte constante da experiência humana, ocorreram em morte, destruição e sofrimento. As guerras são frequentemente desencadeadas por tensões entre países ou grupos de pessoas, e podem ser causadas por uma variedade de razões, incluindo disputas territoriais, ideológicas ou religiosas. Algumas guerras são travadas por recursos naturais, enquanto outras são motivadas por questões políticas ou econômicas. Em resumo, essas 5 histórias que compartilhamos podem nos deixar com uma sensação de horror e tristeza, mas também nos lembram da importância de aprender com os erros do passado e trabalhar juntos para construir um futuro melhor. Espero que possamos sempre valorizar a liberdade, o respeito pelas diferenças e a empatia pelo próximo. Que possamos aprender com a história e trabalhar juntos para construir um mundo mais justo e harmonioso para todos. Obrigado por assistir e esperamos que esta reflexão tenha sido útil para você. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, e até o próximo vídeo.